ousadia, coragem. Porque para entrar no Santo dos Santos tinha que ter coragem, irmão. Porque se entrasse em pecado, ia morrer. Me você breve? Gênesis capítulo 2. Versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Deus tem falado aqui nesta noite, durante o dia estive aqui pela manhã, estava bem leve para cultuar a Deus, e eu creio que Deus vem falando conosco. E hoje no momento que eu orava pela justiça de Deus, porque a justiça dos homens, ela é falha e muitas das vezes incoerente, né? E ela é impulsiva também. A gente quer que Deus faça justiça. Mas a questão é o que é a justiça de Deus, né? A gente tem um senso de justiça que não tem nada a ver com a justiça de Deus. Por exemplo, Deus faça justiça, a gente acha que Deus vai vir e vai descer o cajado, como foi falado aqui, né? E na verdade, à luz da palavra, a justiça de Deus é Jesus. Jesus é a justiça de Deus para a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Então essa é a justiça do Senhor. E oramos, e cada vez que nós oramos, mais nós queremos deixar a justiça nas mãos de Deus e menos queremos deixar as nossas mãos fazerem justiça, né? E à luz dessa palavra, era justo, e para Deus, ele criou todas as coisas, e a Bíblia vai dizer que ele cria um ambiente. Ele cria o homem, e depois que ele cria o homem, ele cria um ambiente para inserir este homem. E este ambiente é chamado de jardim. Então ele insere o homem neste jardim, e ali ele dá de toda a árvore para ele se alimentar, os animais ali para ele poder interagir, dar nomes, enfim. O homem vivia
feliz, e a Bíblia relata que Deus vinha ali toda tarde para poder conversar com Adão e ter ali um relacionamento com ele. E nos dá a entender que Deus fez o homem para se relacionar com ele. Deus faz o homem puro, inocente, sem malícia, sem pecado. Deus faz um homem que agora não morreria. Ele não seria Deus, mas ele não morreria. E viveria no lugar aonde Deus o colocou. Mas quando vem o pecado e o homem peca, ele perde 3 coisas. Ele perde a inocência quando ele vê que estava nu. Ele perde a sua imortalidade, porque agora ele não viveria mais para sempre, mas ele iria morrer, né. Adão iria morrer. E ele também perde aquilo que mais ele fazia com Deus, que era a sua comunhão, o seu relacionamento. E há uma separação entre Deus e o homem, de uma forma em que o homem agora ele tem que criar subterfúgios para se aproximar de Deus. A Bíblia vai relatar que Caim e Abel agora vai apresentar ali a sua adoração a Deus, né. Um veio com os animais, o outro veio com a sua agricultura, e um foi recebido e outro não, mas era a intenção era adoração, aproximar-se do Criador, que daquilo que foi separado. Porque quando o homem se separa de Deus, ele só fica o desejo dentro dele. É por isso que quando nós estamos desconectados com Deus, em algum momento nós sentimos falta da presença de Deus, não é? Quando você está meio virado no giraia, como diz antigamente, assim, né, você não esquenta muito, mas se você tem a marca e você é um adorador, naquele dia pacato que você nem imagina, você se vê chorando com saudade da presença de Deus. Porque você foi criado para se relacionar com o Senhor. Mas fato é que eu estou até seguindo a linha daquela palavra que eu falei sobre a reconciliação aqui na Santa Ceia. Quando o Senhor Jesus vem enviado pelo Pai, e a Bíblia diz que ele vem para um chamado específico e esse chamado, né, hoje nós estamos comemorando, nós, o mundo, né, o mundo comemora o dia da Páscoa, vai ter um ovo de Páscoa, tem nada a ver com ovo, mas olhando para um lado bom, o mundo hoje lembra do sacrifício de Cristo, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas eles não entendem o significado que há nesta morte. Quando Jesus morre e ele se entrega naquela cruz, a Bíblia diz que ele nos reconciliou com o Pai. E ele nos reconcilia de uma forma em que é restabelecido aquilo que foi perdido no Éden.
Porque condenados nós estávamos, pecadores, como a pastora Nilceia disse aqui, afastados de Deus, indignos, mas o amor de Jesus Cristo venceu. O amor do Pai venceu, a ponto de Ele enviar o seu Filho. E a mensagem agora, eu aqui pensando comigo mesmo, para o pai e para o filho, era: vai, filho, me ajude a restabelecer aquilo que foi perdido na criação. E Jesus vem, e nós aceitamos a Cristo porque queremos salvação. Nós queremos ser salvos de algo. Queremos um lugar reservado para nós. Mas a salvação é uma das coisas que Deus estabeleceu. Por exemplo, o homem perdeu a imortalidade quando ele pecou. Mas Jesus, quando ele vem, ele disse: aquele que vier a mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo que a morte não era mais o fim, que a morte agora se deparava com ele. E aqueles que morriam nele não era mais o fim, mas o começo de uma vida eterna. Eterna. Eternidade. Então Jesus, quando ele morre por nós, ele está restaurando, aleluia, a imortalidade que o Pai deu ao homem lá no Éden, aleluia. Agora, homem, aquilo que foi condenação e maldição para a tua vida, você vai morrer, seus dias serão contados. Em Cristo Jesus, você não vai morrer mais. Agora você vai viver uma vida eterna comigo na glória. Você tem uma... que se os seus olhos se fecharem hoje, você vai abrir e vai se encontrar com Ele. Essa é a nossa esperança. A segunda coisa que a Bíblia fala é que Ele perdeu, o homem perdeu a sua inocência. Quando nós falamos de inocência, nós falamos de justiça e julgamento. Justiça e julgamento. O homem era inocente, no sentido de não ter malícia. Quando ele peca, ele se torna malicioso, logo se é malicioso, peca, logo se peca, se torna condenado, é julgado e condenado. Mas quando Jesus, que é o inocente, o Cordeiro Pascual, que não tem pecado, vem e se coloca no meu e no seu lugar ali na cruz. Porque mesmo que você oferecesse a sua vida, não ia ser suficiente, porque você não é inocente. A sua inocência foi tirada lá no pecado. Mas veio o inocente. E ele agora se coloca no lugar de Barrabás, que é pecador, condenado, criminoso. É você e eu. Ele se coloca no lugar daquele que é condenado. O inocente se posiciona no lugar do condenado. E através da morte do inocente é assinada uma sentença no céu. E quando o diabo se apresenta diante de Deus para dizer: olha, este aqui é pecador, aquele ali é pecador, aquele lá só erra, aquele lá só erra, ele merece o inferno, ele não merece a vida eterna.
o Senhor Jesus se apresenta com as mãos ensanguentadas e diz: "Olha, eu já sentenciei, o Pai já sentenciou, ele é inocente. O julgamento já aconteceu." E ele foi inocentado. E o advogado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele te defende. Então, quando você se posiciona, ele restaura a inocência, no sentido que agora você pode ter uma mente pura, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, nós somos purificados por ele e nos tornamos inocentes diante dele, por ele. E terceiro, ele restaura a nossa comunhão com o Pai. Jesus vem e restaura a nossa comunhão. O escritor de Hebreus vai dizer que agora é 4:16. Nós temos ousadia para adentrar no Santo dos Santos. Nós temos ousadia. Ousadia, coragem. Porque para entrar no Santo dos Santos tinha que ter coragem, irmão, porque se entrasse em pecado ia morrer. Nós temos coragem agora pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele. E quando você vai para o templo, que a Bíblia diz que o véu, ele se rasga de cima a baixo. Quando você vai, você vê, foi restaurado. Quando você chega no átrio, você vê os pães da preposição, você vê o incensário, não é isso? No lugar santo. E você vê o candelabro. O pão representa Jesus, porque ele é o pão vivo que desceu do céu para nos dar a eternidade. O incensário, o incenso, ele representa as orações dos santos. Representa a comunhão que há em Cristo Jesus, que nos reconciliou com Deus. E o candelabro simboliza o poder e o fogo do Espírito Santo. Mas quando você adentra no Santo dos Santos, a Bíblia diz que lá está a Arca da Aliança. E dentro dela tem 3 objetos: as tábuas da lei, o pote do maná e a vara de Arão. Aleluia. Ali no lugar santíssimo é o lugar do Éden. Ali simboliza o Éden, a comunhão, porque naquele lugar, quando eles espargiam o sangue do animal sobre a arca, a glória de Deus descia materializada naquele lugar. Não é assim um arrepio nem um choro, não. É como se algo baixasse aqui assim, ó, e ninguém conseguisse ficar de pé. Glória materializada, não é presença, é a glória de Deus. Tanto que subia-se uma fumaça. Como que acontecia isso, nós não sabemos. E a glória de Deus tomava aquele lugar. Quando o véu cerrado, Jesus te introduz novamente a este lugar. E você tem acesso a esses 3 utensílios, que é a vara, o pote e as tábuas da lei. A imortalidade, a comunhão e a inocência. Com mais tempo eu vou explicar por que a vara é a inocência, porque o pote é a eternidade e a palavra de Deus. Mas ele te introduz a esse ambiente. E a igreja passou o dia hoje orando, porque eu acredito que a pastora Nilceia
quer levar a igreja a um ambiente em que nós não tenhamos que sofrer para buscar a presença de Deus, mas que para que nós possamos entender que este lugar está aberto. Olha, irmão, olhe para o teu irmão e diga para ele assim: "Este lugar está aberto. Este lugar está acessível. Este lugar está acessível. Você pode entrar neste ambiente que foi preparado pelo Senhor, para você e para mim, e adorar a Jesus, adorar ao Senhor, adorar ao Pai. Porque o Pai queria restabelecer a comunhão com você e Jesus é a ponte. Aleluia. Jesus é a ponte que ligou eu e você a Ele. Jesus é o mediador entre você e Ele. Aleluia. Por você mesmo e eu, nós não chegaríamos do trono de Deus, mas Jesus nos levou lá. Aleluia. Jesus nos leva lá. E nesta noite Ele está dizendo: filho, eu quero te introduzir nas do trono. Eu quero te introduzir na sala do rei, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Yahvé, o Deus eterno Criador, que se relaciona com você e comigo. Aleluia! E a gente é pego no dia a dia com essas dificuldades do dia a dia que nos separam deste lugar, mas quando nós tiramos o dia para orar, a gente entende o tanto que isso é necessário e faz falta para nós. Né, pastora? Você fica sensível e você percebe que você precisa muito disso. Então que você hoje possa entender que através de Cristo nosso Senhor, nós fomos introduzidos à presença do Pai novamente. E o Pai não te condena, o Pai não te mata mais. Aleluia. O Pai não quer a sua morte, você não vai morrer de se apresentar para Ele. Ele quer ter um diálogo. Ele quer ter um diálogo. E quando Ele te vê, pelos seus pecados você não pode ser introduzido, mas eu acredito que quando Deus nos vê, Ele enxerga o sangue de Jesus espargido sobre a nossa vida. Sangue inocente, espargido, o sangue de Jesus. Por isso que nós usamos esta terminologia, esta palavra, que há poder no sangue de Jesus. Muitos já falaram sobre este bar, mas eu vou liberar uma palavra, não de maldição, mas vou dizer para você: Deus será o juiz entre nós e este homem. Se Deus tem um propósito de salvar este homem, porque eu sei que ele é desviado, Deus vai salvá-lo, mas Deus será o juiz. Porque se ele está de má fé, eu não sei, mas Deus conhece o coração dele. Deus será o juiz entre nós e este homem. E Deus fará toda a sua vontade. Mas todas as vezes que nós não somos introduzidos, existem maneiras, irmãos, de resolver esse problema. Mas nós estamos agindo com a justiça dos homens. Nós estamos mexendo com aquilo que é sagrado. E nós estamos aguardando a justiça de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Amanhã vai saber. Daqui uns anos passou esse rapaz aqui, ó, obreiro na casa do Senhor. A gente não sabe, né? Esse aqui é desviado, porque eu conheço a família. Já fui procurar saber. É desviado, é gente que tem problema, né? Eu também era desviado, cheio de problema. Mas o Senhor
ama e quer salvá-lo. Amém? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu passo para a pastora Nilceia. Que momento especial na presença de Deus, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Se foi abençoado, deixe o seu like para alcançar mais vidas. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você ou seu pedido de oração. Queremos orar por você. Amém?